Bom dia, queridos alunos do terceiro ano. Hoje nós estamos aqui para fazer o nosso retap da A9, que ocorreu no sábado agora, e essa corresponde à nossa aula 55 da base comum. Como era previsto, a prova ela cobrou os conteúdos da sequência didática 6, que eram as desigualdades, tensões e conflitos internacionais. Os objetos do conhecimento, de acordo com o que foi cobrado na prova, né? A gente viu na revisão antes, na última aula antes da prova, alguns assuntos relacionados à localização geográfica dos principais conflitos. Então, foram cobradas questões onde vocês tinham que ter conhecimento da localização geográfica dos conflitos. E nas questões eles cobraram principalmente causas e conflitos, além de questões geopolíticas, da África, da Ásia, do Oriente Médio e da Europa. Aquela revisão que nós fizemos na semana passada, ela estava bem pautada nesses assuntos que seriam cobrados na A9. Bom, a primeira questão que foi cobrada na prova e que se refere à geografia, na parte de ciências humanas, foi a questão 34. Nela foi colocado um texto onde falava que uma estudante raptada na cidade nigeriana de Chibok foi libertada e se reencontrou com sua família 7 anos depois que militares de um grupo extremista a sequestraram, junto com outras 200 colegas de classe, afirmou o governador do estado de Borno, no dia 7 de agosto. A invasão à escola, localizada no nordeste do país, ocorreu em abril de 2014 e gerou comoção internacional, dando início a uma campanha nas redes sociais com a hashtag #BringBackGirls, traga nossas garotas de volta, na tradução livre. A notícia acima refere-se a qual grupo extremista? Bom, esse grupo extremista é um grupo que age na Nigéria. Ele é conhecido como Boko Haram. Então, a resposta correta era a resposta da letra D. OLP tem a ver com a Organização pela Libertação da Palestina, que era uma organização que lutava pelos direitos da Palestina, dos palestinos, né? A Al-Qaeda é uma organização que surgiu no Afeganistão e no Iraque, tem a ver com questões relacionadas a conflitos entre o Irã e o Iraque, e durante a guerra do Irã e Iraque, a Al-Qaeda ela foi treinada pelos Estados Unidos. A Al-Nusra é uma organização que age em Israel, ela defende, é um grupo radical que defende a soberania dos israelenses, dos judeus sobre Israel. E Fatah é uma organização que age ali também no Oriente Médio, principalmente, atualmente agora eles têm representantes que fazem parte da autoridade palestina. Então, a resposta é Boko Haram, e na última aula, que nós fizemos a revisão, nós falamos algumas características desse grupo, que age principalmente na Nigéria. Então, só para recordar aqui, ó, ele é um grupo extremista que surgiu na década de 2000, em 2002. Ele é um grupo radical islâmico. Eles agem de acordo com o fundamentalismo religioso, ele combate a influência ocidental e a implantação de uma lei islâmica, que é a Sharia, ou Sharia, e significa educação ocidental é pecado. Ele foi treinado pela Al-Qaeda do norte da África, do Maghreb, e atualmente ele é um dos maiores grupos da atualidade. Ele passou a ser considerado terrorista a partir de 2013. E o principal objetivo é combater os princípios e legados ocidentais deixados pela colonização britânica no país e construir uma república islâmica. Ele usa métodos radicais, como atentados e sequestros de mulheres, que é o exemplo dado no texto. Ele fala de um sequestro que ocorreu em 2014,
onde mais de 200 meninas foram sequestradas. Eram estudantes do ensino médio na Nigéria e uma delas foi libertada somente agora, né, há pouco tempo. Então é uma forma de ação desse grupo. A segunda questão foi a questão 35, foi a respeito da Caxemira. Eles colocaram um texto falando que a Caxemira é uma região localizada ao norte do subcontinente indiano, então vocês vejam que todas, até agora, as duas questões, elas falaram de localização geográfica, apesar de não terem colocado um mapa na questão. Vem sendo há décadas disputada violentamente por duas potências nucleares, pois além da área territorial, há importantes recursos hídricos na região. Sobre a Caxemira, é correto afirmar que está sendo disputada entre, não é Índia e China, apesar da China ela reivindicar a Índia ela reivindica uma área que é administrada pela China, nós vamos ver no mapa agora no próximo slide. Não é China e Paquistão, nem China e Tibete. A resposta correta é da letra D de dado, Índia e Paquistão. Não tem a ver com o Afeganistão. A Índia acaba sendo envolvida nesse conflito. Os dois principais são Índia e Paquistão, mas o Afeganistão não tem nada a ver com a disputa, e sim o Paquistão. Então a resposta é letra D. Só para recordar aqui o que eu falei, ó, ela é uma região do norte do subcontinente indiano, coloquei entre aspas por conta de essa ser a denominação na época da colonização inglesa na região, que ainda é usada essa expressão, mas o subcontinente indiano ele foi fragmentado no final do século XIX. A Caxemira é essa região aqui que ele fala que se localiza no norte do subcontinente indiano, e os dois países envolvidos são o Paquistão e a Índia. A região da China, que eu falei que a Índia reivindica, são essas duas regiões na área fronteiriça com a Caxemira. Então, a principal causa são as disputas territoriais, a demarcação de fronteiras e os recursos hídricos, porque é uma área de nascentes de rios importantes, considerados sagrados pelo hinduísmo. As questões étnico-culturais, além das territoriais, e a população de origem islâmica, que é a população que tem uma certa semelhança, né, ou singularidade com a população do Paquistão, ela busca a integração com o Paquistão à revelia do governo da Índia. Então, é uma área ocupada tanto por muçulmanos quanto por indianos, sendo que a maior parte da população são muçulmanos. E como são dois países com potencial de armas atômicas, esse conflito ele chama a atenção, né, das outras potências do mundo. O conflito se acirrou com o fim da Guerra Fria na década de 1990. Na questão anterior, pessoal, apesar do conflito ter se acirrado na década de 90, ele já vem desde a época bem após a Segunda Guerra Mundial, e foi quando esses países, tanto da Ásia quanto da África, eles tiveram um processo de independência, né, das antigas colônias, das antigas metrópoles que colonizaram esses países. A questão 36 é a próxima questão de geografia. Ele coloca que um dos grandes conflitos étnico-territoriais na região do Oriente Médio se caracteriza pela luta para a criação de um Estado nacional para abrigar o que é hoje a maior nação sem pátria do Oriente Médio, cerca de 32 milhões de pessoas. O texto se refere à etnia basca, não pode ser porque a etnia basca é uma minoria étnica entre a França e a Espanha que reivindica a formação de um país basco independente, no norte da Espanha, próximo à fronteira com a França. Inclusive, eles reivindicam tanto áreas da Espanha quanto da França, mas não é reconhecido como país. E a localização geográfica é na Europa, portanto, não pode ser da letra A. Etnia curda, que lutam pela criação do Kurdistão.
A resposta correta é essa, a gente vai ver no próximo slide, onde eu coloquei a localização geográfica dessa área reivindicada pelos curdos. Não é os palestinos, não são os palestinos, apesar dos palestinos também serem povos sem pátria do Oriente Médio, eles não correspondem à maior população sem pátria, mas eles são a segunda maior. Os curdos são a maior etnia sem pátria, sem território, e os palestinos são a segundo maior grupo. Os turcos também não, porque os turcos eles não são povos sem pátria, e os povos ciganos eles são nômades, né? Apesar de serem povos sem pátria também, eles estão espalhados por diversos continentes. Então a resposta correta é a resposta B, que corresponde à etnia curda. Como eu falei na análise da questão anterior, ó, essa área aqui todinha que é reivindicada pelos curdos. É um pedacinho da Armênia, grande parte aqui dessa região da Turquia, um pedaço da Síria, Iraque e Irã. E essa área também é reivindicada pelo Estado Islâmico. Então, os curdos eles sofreram perseguição tanto na época da guerra do Irã-Iraque, pelo Iraque, né? O Saddam Hussein ele perseguiu os curdos, usou inclusive armas químicas e agora durante a guerra da Síria, essa etnia também foi alvo de perseguição do Estado Islâmico. A principal causa da disputa é a demarcação de fronteiras e criação de um Estado nacional. E envolve questões étnico-culturais pelos curdos serem uma etnia que ocupa esses países, mas eles não têm um país, um Estado-nação. Aqui são algumas informações a respeito dos curdos e a região que eles ocupam. Esse slide foi usado na nossa aula de revisão para a A9. E, como eu falei, eles sofreram perseguição durante a guerra do Iraque e agora na guerra da Síria. A questão 37 coloca que em 18 de dezembro de 2010 iniciava uma série de revoltas entre algumas nações do Oriente Médio, que ficou conhecida como Primavera Árabe. Sobre esses conflitos, analise as afirmações a seguir. Esse tipo de questão não é comum a gente cobrar no colégio militar, mas como a prova foi centralizada, nas provas da SpaceX, por exemplo, de algumas universidades, costuma-se cobrar questões dessa forma, que você tem que ler as alternativas, julgar e depois marcar a sequência correta. Então, a primeira alternativa, ele coloca que as redes sociais não tiveram um papel significativo nas revoltas, uma vez que nesses países há forte controle das mídias sociais pelos governos. Sim, são governos ditatoriais, mas as redes sociais, as mídias, elas tiveram um papel significativo nesse processo de manifestação que ficou conhecido como Primavera Árabe. A número 2, a queda de todos os governos no mundo árabe. Não, nem todos os governos foram depostos. Nós vamos ver agora nos próximos slides só para mostrar essa questão, né, de que alguns países tiveram seus ditadores depostos e foram realizadas eleições democráticas, mas nem todos os governos do mundo árabe foram depostos nesse processo de Primavera Árabe. A 3 e 4 estão corretos porque ele fala aqui que no Egito a queda de Hosni Mubarak levou à realização de eleições após 30 anos de governo ditatorial. Essa alternativa está correta. As manifestações no Egito relacionadas à Primavera Árabe levaram à deposição do ditador que já estava no poder há 30 anos. E a 4, a Primavera Árabe tem início com a morte do tunisiano Mohamed Bouazizi, que ateou fogo ao próprio corpo, levando a uma mudança nos países da região islâmica. Na verdade, esse foi o estopim. Ele ateou fogo ao próprio corpo porque ele era um vendedor de frutas, o país estava passando por um problema de crise econômica, muitos jovens desempregados,
E essa crise econômica foi reflexo da crise na Europa, que foi relacionada à crise de 2008 nos Estados Unidos, e que em 2010 a Europa estava em crise e acabou afetando ali o norte da África. Então, com relação a essas alternativas, todas as afirmações corretas estão em exatamente letra A, né? Como eu analisei aí nas outras afirmativas, não pode ser nem a número 1 nem a número 2. Então, as alternativas que têm a 1 ou a 2 são descartadas, sendo que a resposta correta é a resposta da letra A. Só para ilustrar o que a gente falou, esses slides foram usados na revisão, o que foi a Primavera Árabe, a população que foi às ruas e motivada pela articulação que foi feita pelos jovens nas redes sociais, mas a principal causa foram as questões relacionadas a problemas socioeconômicos e a crise econômica. E os principais desdobramentos foi a queda de governos ditatoriais, eleições democráticas em alguns países e a guerra da Síria, que foi um dos principais reflexos dessa grande onda de manifestações que atingiu o norte da África, partindo da Tunísia, que foi o país que iniciou esse processo, influenciou também a Líbia, o Egito, no Oriente Médio, a Jordânia, Iêmen, Bahrein e Síria, que até hoje está em guerra. Os governos depostos após as manifestações foi o governo da Tunísia, do Egito, do Iêmen e da Líbia, né, que foram os ditadores que foram depostos após as manifestações. Aqui só para reforçar, né, que falando aí desse estopim que foi o fato de Mohamed Bouazizi ter colocado fogo no próprio corpo. Esse incidente se deu na Tunísia. As manifestações elas iniciaram no final de 2010, janeiro de 2011, ela se expandiu para outros países da África Setentrional. Né? Então, aqui fala da deposição de alguns governos. Aqui são imagens do jovem que achou fogo ao próprio corpo e que foi o estopim para essa grande quantidade de manifestações que ganharam as ruas desses países da África Setentrional. E uma charge só para ilustrar alguns governos que foram depostos. A questão 38, que fala de uma organização jihadista. Jihad é a guerra santa, né? Esse grupo ele declarou o que eles chamam de guerra santa, que é a luta em prol da religião. Então, islamita são grupos radicais, é diferente de islâmico, que tem a ver com a religião muçulmana. Então, ele coloca características aqui dessa organização, que é uma organização jihadista islamita de orientação salafita. Salafita e wahhabita são considerados em algumas fontes como sinônimos, mas são grupos de orientação sunita. Dentro do islamismo, nós temos grupos que são denominados sunitas e grupos xiitas. Essa organização ela é de orientação sunita, só que ortodoxa, eles são bem radicais. Foi criada após a invasão do Iraque em 2003 e o grupo opera principalmente no Oriente Médio e Nordeste da África, onde atuam e obrigam as pessoas sob ameaça de pena de morte, tortura ou mutilação a se converter ao islamismo e viver de acordo com a interpretação do Islã sunita e a lei Sharia. Pode aparecer às vezes com X aqui, essa Sharia é a lei sunita, ou a lei islâmica, né, a partir da interpretação sunita. O texto se refere ao grupo Estado Islâmico, não é a Al-Qaeda, porque a Al-Qaeda foi um grupo que surgiu no Iraque durante a guerra do Irã-Iraque, na década de 70 e 80. Xiitas é
uma das ramificações do islamismo, né? Além dos sunitas, nós temos os xiitas. Os sunitas são a outra ramificação, e o Talibã. O Talibã foi um grupo que surgiu no Afeganistão. Portanto, a resposta correta da letra A, Estado Islâmico. Aqui só para relembrar, a invasão do Iraque ocorreu após o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos em setembro de 2001, e aí os Estados Unidos passam a ter uma política de combate ao terror. E a origem dessa organização sunita, ó, esse slide também foi usado na nossa revisão. Esse grupo se autodenominou Estado Islâmico, apesar de não ser um Estado-nação. Eles se autodenominaram de Estado Islâmico porque eles querem formar uma coesão ali entre os países que adotam o islamismo. E também conhecido como ISIS, esse grupo. Ó. Ele é ultraconservador e apoia a adoção da Sharia, que é a lei islâmica. Como eu falei, pode aparecer com X também. Então, esse grupo ele surgiu após o atentado de 11 de setembro. E ele surgiu aqui, apesar de eu falar da invasão do Iraque, ele surgiu principalmente influenciado aí pela invasão do Iraque e no Afeganistão também, né? Ele tem uma ramificação ali no Afeganistão. Inclusive, atualmente, o Talibã está sofrendo pressão de um grupo radical derivado desse Estado Islâmico. A questão 39, que fala do referendo realizado no dia 17 de março de 2014 na Crimeia, uma república autônoma ucraniana de maioria russa, que aprovou com mais de 96% dos votos a adesão da região à Federação Russa. O referendo é o ápice de uma escalada de tensão que atinge a região há mais de um mês. Esse aqui é porque esse trecho do texto foi em 2014, né? E ele fala que com uma escalada militar russa e ucraniana na região gerada após a deposição do presidente ucraniano, Viktor Yanukovych. Quase que não sai, né, pessoal? E nem sei se eu falei se eu falei o nome dele correto. Esse foi um texto que foi veiculado, foi uma notícia veiculada no canal G1 em 2014 e coloca que a respeito da disputa da região da Crimeia é correto afirmar que não pode ser a letra A, porque Nikita Khrushchev, durante a Guerra Fria lá, que esse líder político russo atuou no governo da antiga União Soviética, né? Então não tem como ser esse líder político aqui. E também em 91 nós já estávamos no final da União Soviética, né? Foi quando se dissolveu a União Soviética. O resultado do referendo de março foi reconhecido. Até hoje não foi reconhecido nem pelos Estados Unidos nem pela comunidade europeia esse referendo. Ele foi considerado ilegal pelo governo ucraniano e tanto os Estados Unidos quanto a comunidade europeia não reconhecem. Inclusive, a Rússia e a Crimeia sofrem sanções por parte da comunidade europeia por conta do resultado desse referendo. Os líderes políticos tártaros, representantes da principal minoria étnica, essa minoria étnica ela é uma minoria que se encontra ali na Ásia Central e Oriental. Tá? É uma minoria étnica na região ali da Sibéria. A Rússia anexou a Crimeia ao seu território após o referendo, contrariando as reações dos países ocidentais. A resposta é essa, e não pode ser letra E, porque ele fala que a Ucrânia teme perder sua importante frota do Mar Negro sediada na base naval de Sebastopol, caso a Crimeia se torne de fato parte integrante da Federação Russa. Não, a principal causa aí dessa disputa
é devido à anexação da Crimeia por parte da Rússia. Apesar do Mar Negro aqui ser uma região estratégica, né, tanto para a Rússia, que é uma saída ali para o Mar Mediterrâneo, e é uma área rica em petróleo, em gás natural, então é uma região tanto importante geopoliticamente e uma região estratégica tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia. A resposta, portanto, é a letra D. E aqui só para relembrar, esse slide também foi usado na nossa revisão. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia se deu devido à anexação da Crimeia, que é a localização geográfica da Crimeia, né? A base que foi falada ali na alternativa da letra E, essa daqui, e a área todinha identificada por preto é a área que foi anexada pela Rússia. Vocês podem ver que geograficamente é uma região que pertence à Ucrânia, mas que foi anexada pela Rússia porque durante a formação e enquanto a União Soviética permaneceu como um dos polos hegemônicos, a Ucrânia fazia parte da antiga União Soviética e houve uma migração de população russa para essa região da Crimeia. Daí a explicação de grande parte da população na Crimeia ser formada por população de origem russa. Então, é uma península de posição estratégica, é uma república autônoma, mas que tem maioria da população russa, e o conflito se deu após a deposição do presidente e a realização do referendo, né, que acabou levando à anexação da Crimeia pela Rússia. E isso provocou sanções por parte da União Europeia e dos Estados Unidos ao governo russo, que essas sanções elas ocorrem até hoje. A situação, portanto, na atualidade é que a tensão ainda existe e é uma região que tem forte militarização, né? E até hoje não tem o reconhecimento da ocupação russa na Crimeia por parte do Conselho Europeu, como eu já falei. Bom, a questão 40 é a última questão de geografia que foi cobrada na A9. E aqui na questão ele coloca que no filme Rambo 3, o veterano John Rambo refugia-se em um mosteiro budista em busca de paz espiritual. O retiro, porém, é interrompido quando ele é convocado para libertar seu mentor, o coronel Trautmann, que foi capturado pelos soviéticos durante a invasão do Afeganistão. No filme, Rambo treina grupos locais para vencer os soviéticos. Aqui tem o cartaz, né? Esse filme ele foi uma série de filmes e serviu aqui para ilustrar um conflito real entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. A invasão do Afeganistão, uma das invasões ao Afeganistão que se deu durante a Guerra Fria, que foi de 1979 a 1989, os Estados Unidos realmente forneceram treinamento e armamento para os afegãos, para os grupos rebeldes afegãos, que ao final de 10 anos de ocupação, como eu falei, de 1979 a 1989, acabaram expulsando os soviéticos. Posteriormente, parte desse grupo acaba por formar o que é conhecido hoje como, na verdade, a Al-Qaeda aqui foi também grupo treinado pelos Estados Unidos, mas durante a guerra do Irã e Iraque. No Iraque, os Estados Unidos treinaram também rebeldes para lutar contra o Irã, e esses rebeldes treinados pelos Estados Unidos parte desses rebeldes acabou formando a Al-Qaeda. O Boko Haram, nós vimos que é um grupo extremista que age na África, principalmente na Nigéria. A resposta correta é Talibã, resposta da letra C. O Talibã ele se originou a partir desses grupos rebeldes que foram treinados durante a invasão ao Afeganistão. O IRA não pode ser porque o IRA, essa sigla significa Exército Republicano Irlandês, apesar de não ser um exército, é um grupo que durante o século XX atuou ali com atentados terroristas à Irlanda do Norte e à Inglaterra.
né? Porque a, a disputa entre a Irlanda, entre a República da Irlanda, que adquiriu independência no início do século XX, e a Irlanda do Norte, que ainda faz parte do Reino Unido, a República da Irlanda busca a reunificação. Atualmente, esse grupo ele não age mais com ações terroristas, ele é um grupo que age somente na esfera política, né, buscando a reunificação territorial, e tem a ver com questões religiosas entre protestantes e cristãos, sendo que o IRA ele defende a população de origem cristã, que é mais numerosa na República da Irlanda e menos na Irlanda do Norte. E o Estado Islâmico, nós vimos que ele surge ali principalmente no Afeganistão. No Afeganistão não, no Iraque, né? Tem algumas células ali de grupos que são dissidentes aí do Estado Islâmico, inclusive bem radicais, que atualmente eles disputam o poder no Afeganistão. E só para finalizar, né, esse slide também foi usado na nossa revisão, a localização do Afeganistão. O Afeganistão ele sofreu invasão tanto no período da Guerra Fria como após o atentado de 11 de setembro. A retirada das tropas norte-americanas ocorreu esse ano. E só para relembrar que os principais envolvidos, né, além do governo afegão, a OTAN, Estados Unidos, Talibã, Estado Islâmico, a Al-Qaeda, Paquistão e Irã. Então, vocês podem ver que tanto a Al-Qaeda quanto o Estado Islâmico, eles estão envolvidos aqui nesse conflito do Afeganistão, apesar da Al-Qaeda ter surgido após a partir do conflito entre Irã e Iraque. Com isso, a gente termina o nosso retap. Eu desejo a vocês muito sucesso nos concursos aí que vocês pretendem realizar de vestibular ou das escolas militares ou concursos públicos, e umas boas férias para quem já está de férias, né? Vocês ainda vão fazer prova de exatas agora aí, mas em relação a humanas, quem já adquiriu os pontos suficientes para aprovação já vai entrar de férias logo após essas provas. Então, tudo de bom para vocês. Eu espero que vocês tenham ido bem na prova. Qualquer dúvida, vocês podem procurar os fóruns, né? Quem está no remoto, procure os fóruns nos nossos blocos, no bloco da base comum. E quem está no presencial, hoje nós vamos fazer o nosso retap presencial. Tchau, tchau.